Bora para mais um assunto? Vamos falar de bases médias nesse momento. A base média do triângulo é a primeira das duas. São só duas bases médias que a gente estuda, tá? Então vamos dar uma olhadinha no que é a base média de um triângulo. Imagina comigo um triângulo ABC. Qualquer, tá? Não precisa ser isósceles, não precisa ser equilátero, qualquer. Vamos imaginar um escaleno, tá? Trace comigo os pontos médios de dois lados. No caso, eu escolhi pegar o do lado AB, chamado N, você vê na tela, e o N, que é ponto médio do lado AC. Né? Ponto médio divide o segmento em dois pedaços congruentes, dá para ver isso até pelos tracinhos, né? Que a gente colocou aí, certo? Se eu ligar M com N, eu tenho aquilo que nós chamamos de base média. É o segmento MN. Segmento, então, que une pontos médios de dois lados de um triângulo. Se você for daquelas pessoas que gostam do resultado, quer aplicar o resultado, tem facilidade em gravar simplesmente, eu vou te apresentar os dois fatos importantes aqui. O primeiro deles, o MN, esse segmento MN, a base média, sempre será paralela ao lado oposto, que no caso é BC. Né? É o terceiro lado do triângulo que nós não utilizamos na hora de marcar pontos médios. Então, se MN tem como lado paralelo o BC, o MN então será a base média no caso de ser a união dos pontos médios, e MN, o outro fato importante, será a metade desse lado oposto. Recapitulando, então a base média é o segmento que une pontos médios de dois lados de um triângulo, sempre é paralela ao terceiro lado desse triângulo, ao lado oposto, no nosso caso ABC, e sempre que for o segmento que une os pontos médios, esse segmento é metade desse lado oposto. Então aqui você tem os fatos que importam. Numa aula onde o tema não é assim extremamente comum em provas, mas vale a pena saber. Vale a pena até porque é bem simples, vamos combinar. Se para você só saber esses dois fatos tá bom, você vai acelerar o vídeo a partir daqui. Se você é daquelas pessoas que gostam de ter acesso um pouquinho a demonstrações, a uma abordagem um pouco mais aprofundada, é com você que eu falo agora. Eu vou demonstrar esse fato, pelo menos a base média do triângulo a gente demonstra da onde sai essa ideia, tá? Então vamos lá. A demonstração inclui você começar traçando a partir do vértice C desse triângulo uma reta R que é paralela ao lado AB, tá bom? Eu escolhi o vértice C, tracei por ele uma reta paralela ao lado AB. Podia ser traçada essa reta a partir de B e aí traçaríamos, né, uma reta paralela a AC, se o vértice escolhido fosse o B, só para te dizer que há outro caminho possível. Pois bem, traçamos. Prolonguei o lado MN, o segmento, que não é nem lado, é um segmento. Prolonguei o segmento MN até atingir a reta R que nós traçamos num ponto P. Tudo bem? Olha que bacana agora o que eu consigo trazer para você. Eu afirmo que o ângulo lá no M, o ângulo AMN, é congruente ao ângulo NPC. Ô louco, Léo, por quê? Ora, AB é paralelo a CP. Certo? Então são retas paralelas cortadas pela transversal MP. São alternos internos esses ângulos amarelinhos que eu tracei, que são iguais. Então eu tenho certeza que o ângulo ali em M é igual ao ângulo no vértice P. Também tenho certeza em afirmar para você que o ângulo em cima ali no ANM é congruente ao PNC. OPV, né, pessoal? OPV, aquele princípio da tesoura que nós falamos algumas aulas atrás. São ângulos congruentes, iguais. E agora você vai olhar para o triângulo AMN e para o triângulo PNC. Você reparou que se eu conheço dois ângulos desses triângulos, e esses ângulos iguais, 2 a 2, né? O terceiro ângulo de cada um deles também será congruente? E você percebe que por conta disso nós podemos, olha ali do lado, ó, o que eu chamo em 2, eu posso concluir que o triângulo AMN é congruente ao triângulo CPN.
Escreva os vértices sempre na mesma ordem, use os ângulos na hora de escrever, tá bom? Esses triângulos são congruentes, certeza absoluta, pelo caso ALA. O ângulo azulzinho é o primeiro ângulo da sigla, o lado com um tracinho e o ângulo rosinha. São esses os ângulos que eu estou olhando para afirmar que o triângulo AMN é congruente ao CPN, certo? Qual que é a conclusão que eu tiro daí? Que MN é congruente a NP. Está marcado com 3 tracinhos em amarelo. Tá? Certamente são iguais, porque se os triângulos são iguais, o lado oposto ao ângulo rosa é igual ao ângulo oposto ao lado oposto ao ângulo rosa nos dois triângulos. Tá? Agora olha que conclusão interessante. Tá vendo que eu já marquei aqui meio que em vermelho transparente? Eu estou afirmando para vocês que MP é igual, tem a mesma medida, eu podia escrever congruente a BC. Por que que eu afirmo que são iguais? Galera, porque BM é paralelo a CP. E mais do que isso, é paralelo e congruente. CP é congruente a BM. Ora, se BM é paralelo a CP, e a gente sabe que é desde o início, e a gente percebeu que BM é congruente a CP, qual o quadrilátero que tem lados opostos paralelos e congruentes? O paralelogramo. Sabe o que isso significa? Que o MP é igual a BC. Todo esse segmento MP é igual a BC. E aí vem a conclusão do fato. O primeiro fato importante. Certamente, então, MN é paralelo a BC. Porque MP é paralelo a BC. Né? Isso é o primeiro fato comprovado. Você consegue enxergar um paralelogramo. Então, MN é sempre paralelo ao lado oposto. A base média é paralela ao lado oposto. E a conclusão numérica, digamos assim, a segunda, que é, se MP é o dobro de MN, e a gente está vendo, são dois pedaços congruentes, né, que formam MP, e MP é igual a BC, já que nós fechamos um paralelogramo, MP é congruente a BC, e BC então é o dobro de MN, se eu dividir por 2 dos dois lados, e só espelhar a expressão, né, eu consigo escrever que MN é metade de BC. A base média é metade do lado oposto. Foi isso que nós dissemos, foi isso que nós lá no começo chamamos de fato importante, o fato de MN paralelo a BC e MN metade desse BC. Ok? Aqui é a demonstração. O importante é o resultado, ninguém vai pedir para você deduzir, demonstrar isso nunca, tá? Fica livre dessa pressão. Mas tem quem goste, e se você gosta, você viu até aqui como que se faz. Não é uma demonstração fácil, não é uma demonstração que qualquer pessoa consegue, né? Porque ela tem aí certos rigores e critérios, mas espero que tenha dado para entender. O que nós precisamos é o resultado, tá? E isso está bem agora efetivo para todo mundo. Essa era a base média do triângulo. Eu disse no início do nosso vídeo, são duas bases médias que nós temos, duas. Vamos à próxima, portanto. É a base média do trapézio, pessoal. O trapézio também tem base média. E quando da aula de quadriláteros, eu mostrei rapidamente lá numa das telas que você viu, eu mostrei um pouquinho onde que se encontra essa base média. Bom, vamos criar aqui. De novo, é um trapézio qualquer, certo? É aquele quadrilátero que tem dois lados paralelos, opostos paralelos, os lados AB e CD, chamados de bases, né? A base menor é o AB, a base maior é CD. E tem dois lados que não são paralelos, eles podem em algum momento ser congruentes entre si, teríamos aí o trapézio isósceles. Aqui é um trapézio qualquer. Então os lados transversos AD e BC são diferentes, podem ser iguais. Aqui eu estou supondo um trapézio escaleno, sem nenhum tipo de obrigatoriedade de ter isso ou aquilo. Um trapézio qualquer. Bom, vou pegar os pontos médios dos lados transversos. Vou ligar. Mais uma vez você enxerga uma base média agora do trapézio. Base média do trapézio, então, mais uma vez, é o segmento que une
pontos médios dos lados transversos. É isso que tem que ser complementado aqui para o trapézio, tá? Dá para ver claramente aí que MN são os pontos médios pelos tracinhos que a gente coloca para identificar, né? Pois bem, vamos aos fatos que importam. O primeiro fato importante, gente, é parecido com um triângulo. Lá o MN é paralelo ao lado oposto, né? No caso do triângulo, você tem só um lado oposto, a base média. No caso do trapézio, veja na imagem, você vai ter duas, as chamadas bases menor e maior do trapézio. Pois bem, o MN é paralelo a AB e a CD. O MN sempre será paralelo às bases do trapézio, sempre, tá? A base média é paralela aos lados chamados de bases do trapézio. E o fato numérico, digamos assim, o MN, ele sempre será a média aritmética entre as bases maior e menor. Dito de outra forma, MN é a média aritmética, é a soma dividido por 2. É a base maior mais a base menor dividido por 2, tá bom? Beleza? Eu dessa vez vou deixar passar a demonstração em relação à base média do trapézio, senão essa aula fica também muito pesada e não é necessária a demonstração. Se você fizer questão de ter essa demonstração para você, procure na teoria relativa a esse módulo de bases médias que você tem a nossa apostila demonstração feita, tá? Tem também a do triângulo, evidente, que nós mostramos aqui. Recorra lá se você quer, faz questão de ver, tá bom? Não é necessário. É média aritmética, é a soma das bases maior e menor, dividido por 2. Certo? Nossa aula podia parar aqui, seria a aula minimalista, digamos, né? Os assuntos que você precisa saber. Agora, eu sempre gosto de trazer mais uma informação quando o tema bases médias é trabalhado. Eu gosto de falar, e até também na aula de quadriláteros te mostrei a ideia da chamada mediana de Euler. Mediana de Euler. Galera, o que é a mediana de Euler? Está aqui um trapézio qualquer de novo, e é bem legal essa história da mediana de Euler, por mais que a chance disso aparecer para você numa prova é muito pequena. Mas eu acho interessante da gente comprovar algo que eu afirmei lá atrás, lá em quadriláteros. Vamos lá. Peguei a base média traçada, e se eu traçar as diagonais, as duas diagonais do trapézio, as diagonais AC e BD, onde essas diagonais interceptam essa base média MN, você tem os pontos médios das diagonais. Vou repetir, ó. Onde as diagonais cruzam na base média, você tem os pontos médios de cada uma das diagonais. Vamos dar nome? Significa o ponto P e o ponto Q aqui nesse meu desenho. P é o ponto médio da diagonal BD, assim como Q é ponto médio da diagonal AC. E lá atrás eu disse que no trapézio, no grupo dos trapézios, né, que tem o trapézio isósceles, o escaleno e o retângulo, as diagonais nunca cruzam nos seus pontos médios. Sabe por quê? Agora eu vou te comprovar isso. Porque esse segmento PQ nunca dará zero no trapézio. Essa distância entre os pontos médios das diagonais nunca é zero. Sabe por quê? Porque PQ, e eu não vou demonstrar aqui, nem daria. Eu precisaria de um pouco mais... Até daria, mas assim, não. Não, porque é muito mais interessante do ponto de vista daquilo que você vai observar do que a demonstração que ninguém vai te cobrar, tá? Mas veja, a distância entre os pontos médios das diagonais nunca é zero, porque demonstra-se que essa chamada mediana de Euler, esse segmento PQ, é a diferença entre a base maior, veja CD é a base maior, é a diferença entre a base maior e a base menor, dividido por 2. Você percebe que num trapézio, nunca essa diferença entre a base maior e a menor dá zero? Você percebe? Sempre vai ter uma base maior e uma menor. A maior e menos a menor nunca dá zero. Por isso que essa distância nunca é zero. Por isso que as diagonais não cruzam no ponto médio em trapézio algum. Coisa que acontece lá nos paralelogramos, né? Nos paralelogramos as diagonais cruzam nos seus pontos médios. Por quê? Porque se a gente fosse traçar uma base média lá num paralelogramo, né?
você faria a diferença das supostas, entre aspas, base menor e maior? Essas bases, entre aspas, seriam iguais. Então a diferença daria zero. Percebeu? Então, essa mediana de Euler, do ponto de vista de uma prova, a chance de ser perguntada é quase nenhuma. Mas do ponto de vista para te ajudar a gravar que nos trapézios as diagonais não cruzam no ponto médio, enquanto que nos paralelogramos sempre, desse ponto de vista, essa mediana de Euler é interessante. Tem também exercício para fazer disso, a gente vai tratar aí mais à frente. Combinado? Beleza? Base média, você tem 3 ideias então: base média de triângulo, base média de trapézio e base média de trapézio faz surgir a mediana de Euler quando traçamos as diagonais. Essa teoria que você precisa, com os resultados sendo o fundamental aqui.